Ah, é, com certeza. Fica perguntando, né? Entende? Sabe, sabe, gente, vocês podem fazer uso capião e se perderem a ação, nada impede de vocês fazerem uma outra ação amanhã. Vamos dizer que esse uso capião dure 3 anos, 4 anos, 5 anos. Perdeu a ação? Vocês vão propor outra ação. Não vai fazer coisa julgada. Vocês não vão ficar impedidos de fazer uso capião novamente. Mas vocês, possuindo um uso capião em andamento, bem feito, usufruindo da súmula 237 do Supremo, o que quer dizer essa súmula 237? O uso capião poderá ser arguido em matéria de defesa. Vocês podem se defender, entendeu? Vocês conseguem se defender para vários efeitos. Contração possessória, contração petitória. Porque hoje, se vai alguém lá, bate na porta, sou polícia militar, polícia civil, polícia federal, eu quero saber como que vocês entraram no imóvel. Vocês não têm nem documento. A partir do momento que vocês distribuírem uma ação de uso capião, só um minuto, aqui, nós temos um protocolo aqui, existe uma ação de uso capião também. Não que a polícia militar, a civil, possa tirar vocês de lá, porque não pode fazer isso não. Isso é abuso de poder e abuso de autoridade. A polícia não tem essa função. A pessoa que se sentir prejudicada em relação a esse caso, terá que entrar com uma ação judicial. Se ela é proprietária, reivindicatória. Se ela não é proprietária, possessória. Mas não é no grito, na força. Isso não pode acontecer. Se acontecer, esse policial militar, esse policial civil, esse policial federal, qualquer policial, ele pode responder por abuso de autoridade, viu? Porque nós temos, na verdade, um crime. Um crime que é o crime de esbulho possessório. Esse crime de esbulho possessório, quando que ele ocorre? Quando você invade o imóvel e você é pego entrando na hora, em estado de flagrância. Né? Na hora que você está entrando, ali viram você entrando. Então, aí sim, nesse caso, existe o crime, a tipificação do crime. Mas depois que vocês entraram no imóvel, vocês têm a posse. A briga não é criminal, a briga é civil, entendeu? A briga é civil. Por isso, gente, o que eu faria? Eu faria o quê? Qual que é a minha orientação? Tudo que vocês forem investindo no imóvel, vai guardando comprovante. Vai guardando comprovante. Outro detalhe também, vai fazendo prova de posse. Conta de água no nome, conta de luz, IPTU. É claro que em algumas situações vocês não conseguem transferir, outras vocês conseguem. Vai fazendo isso, vai criando prova, entendeu? Na verdade, quando nós temos a posse, nós temos que correr atrás da regularização. Para fazer isso, nós temos que cumprir alguns requisitos, alguns pressupostos. Posse, mas pacífica, animus domini. Vocês estão plantando, vocês estão criando provas para isso. Vocês estão antecipando o uso capião, por quê? Porque vocês querem ter um protocolo que existe uma ação de uso capião em andamento para amanhã se defender de alguma ação que aparecer, usando a súmula 237 do Supremo, entendeu? Eu faria isso, viu, gente? Eu faria assim, o quanto antes. Porque é uma forma de vocês terem uma blindagem, um escudo protetor. Até para justificar, né? Justificar o porquê vocês estão no imóvel, entendeu? Entendi.
Na verdade, o protocolo da ação do usucapião, da ação judicial do usucapião, ou o protocolo da entrada no cartório do usucapião extrajudicial, que é um pouquinho mais difícil, nesse caso nem daria para fazer, ele não é uma prova, né? Uma prova que vocês estão correndo atrás da regularização desse imóvel. Vocês não estão ali por nada, né? Vocês estão correndo atrás da regularização. Isso aleatório, né? Ajudaria muito vocês, né? Nessa situação, né? Entendi. Nós escutamos muita coisa, né? Uma coisa que eu sempre escuto. Ah, para fazer os capéus você precisa morar no imóvel. Não é verdade, não está escrito em lugar nenhum. Nós temos 36 espécies de usucapião e 3 procedimentos. Nenhum deles exige que você more no imóvel. A jurisprudência, a doutrina, ela fala de posse. A posse pode ser direta, indireta ou alternada. Hoje vocês têm a posse. Que posse que vocês têm? Alternada. Vocês tomam conta do imóvel, vocês são responsáveis pelo imóvel. Vocês vão aumentar as provas dessa situação cada vez mais, entendeu? Eu tô vendo que vocês estão craques, vocês estão assistindo minhas aulas, hein? Vocês estão além até de muitos colegas, advogados, com todo respeito, hein? Tá louco? Tem aula que eu vou dar em salas que eu falo, Deus do céu, acho que eu tô falando sozinho. Que orgulho, que legal. Gente, com muito carinho. Quando nós temos a possibilidade de comprar a posse de alguém, nós estamos usufruindo da soma da posse derivada. Ou seja, um contrato de locação que vai provar minha posse. Como assim? Vocês pegaram esse imóvel e alugaram. O contrato de locação prova que vocês são locadores. Esse contrato ajuda, não atrapalha. Ele atrapalharia se vocês fossem inquilinos. Aí não, vocês não teriam ânimos domini. Agora, o contrato de cessão de direitos possessórios, ele ajudaria também. Porque o contrato de cessão de direitos possessórios, vocês conseguiriam diminuir o lapso temporal. A pessoa que vendesse a posse para vocês iria vender 5 anos de posse, 10 anos de posse. Só que aí que tá, né? E como que vocês vão achar essa pessoa? E outra coisa, se vocês acharem essa pessoa falar, então agora eu que vou entrar no imóvel, não sei. Pode ser um tiro no pé, esse é meu receio, entendeu? Entendi. Acho que não é melhor não. Nesse caso, se fosse uma pessoa que realmente passou para vocês, alguma coisa nesse sentido, acho que ajudaria muito. Mas nesse caso não, eu tenho medo, tenho receio de vocês cutucarem o vespeiro e talvez arrumar um problema, entendeu? É, é, e a gente não sabe. Eu já tive casos aqui no escritório que a pessoa me procurou e a gente tem muita experiência. Eu gosto muito do que eu faço, escrevo muito livro sobre o assunto, dou muita aula. Eu falei, olha, é caso de uso capião. Ah, mas eu queria ir atrás porque eu achei a pessoa que consta no cartório de imóveis, o proprietário e o filho. Falei, cuidado. É claro que um acordo é legal, mas se der errado a operação, você vai atrás, a pessoa fala, não tem acordo nenhum, pode sair que o imóvel é meu, consta no meu nome, eu nem sabia disso. E foi o que aconteceu. Aí depois a pessoa a pessoa veio me procurar, mas já era um caso onde já existia uma ação de uma reivindicatória em andamento. Porque a pessoa falou, eu nem sabia que esse imóvel está no meu nome. Mas eu não tenho interesse em vender, não, eu quero que você saia. Eu falei, não, como que eu vou sair? Eu estou te procurando para regularizar. Não, não, você é meu, eu quero que é meu. Aí começou aquela confusão, foi feita uma ação. O nome da ação é reivindicatória. O meu cliente ganhou a ação, né? Nós conseguimos fazer uso capião, usamos a súmula 237, suspendeu a tutela antecipada, a liminar de desocupação, mas foi uma confusão danada, foi muito sofrido, viu? Ah, eu não cutucaria o vespeiro não, gente. Não cutucaria não, porque a gente não sabe o que pode acontecer. Pode emprestar ou até mesmo alugar, viu? Se você pegar a lei,
8.245 de 91 é a lei do inquilinato. Quem tem a posse pode alugar, pode receber os frutos. Então, quem tem a posse consegue fazer o quê? Consegue alugar. Está na própria lei. O locador pode ser o proprietário ou o possuidor. Então, o possuidor, que é aquele que tem um imóvel irregular, ele não está fazendo nada de errado em alugar o imóvel, entendeu, gente? Não, não tem problema não. Tá, tá. Na verdade, quanto mais provas vocês fizerem da posse, melhor. Então, se vocês conseguirem passar água para o nome, luz para o nome, IPTU, internet, tudo é prova, né? As contas de consumo elas nos ajudam muito porque são provas da posse. Provas do animus domini. O que é animus domini? A alma de dono. É claro que, para fazer uso campeão judicial, extrajudicial, eu preciso ter contas de consumo no nome. Não é verdade. A lei também não obriga você a ter. É quando você tem ajuda. Mas se não tem, dá para você provar de outro jeito. Eu ganhei recentemente a ação de uso campeão aqui no escritório de um terreno, um imóvel rural, onde nós provamos numa audiência de instrução e julgamento. Provas orais, foram provas orais, depoimento pessoal das partes, dos autores, marido e mulher, e também das testemunhas, entendeu? Na verdade, isso é muito comum no Brasil. As companhias, elas pedem, né? Elas pedem pelo menos um contrato de gaveta, uma escritura pública, uma matrícula. Elas pedem alguma prova para transferir para o nome delas, né? Isso é real. Isso acontece sim. Isso acontece sim. Mas o que vocês podem tentar, dependendo da companhia, eles ajudam no sentido de facilitar. Talvez um outro documento, né, uma declaração dizendo que vocês têm a posse de alguém com firma reconhecida. Pode ser, algumas companhias têm aceitado sim, não são todas, depende de cada estado. Eu advogo no Brasil todo, né, no direito imobiliário, na parte de regularização de imóveis. E cada lugar, cada companhia de um jeito, né? A gente tem gestores com ideias diferentes, né? Seria um comprovante de vínculo. Na verdade, esse protocolo do uso capião, da distribuição, é um documento que muitas companhias têm aceitado. Não sei se é todas, né? Porque isso depende do gestor, de normas internas, mas muitas, em vários estados diferentes, têm aceitado sim, viu? É, é. Eu imagino. Mas agora, hoje a chave, vocês trocaram a fechadura do imóvel, como que está essa situação? Ah, não tem porra. Levaram tudo. É. Ah, tá. Mas se vocês tiverem condições financeiras, gente, é interessante colocar a porta, aí vocês guardam esse comprovante da compra das portas, né? Seja um material de construção. Por quê? Tudo isso é prova, né? É prova da posse. Vocês têm que ter em mente o quê?
para conseguir regularizar esse imóvel e passar esse imóvel para o nome de vocês, vocês vão ter que provar 3 requisitos. A posse, que você já tem. Como que a gente prova a posse? Contas de consumo de todos os gêneros, internet, correspondência, recibos, notas fiscais, comprovantes, contrato de prestação de serviço. Então vocês contratam um carpinteiro, um pedreiro para instalar a porta e a janela. Tem que fazer um contratinho. Por mais que esse profissional não tenha contrato, que é muito comum, né? Vocês fazem. Pega na internet lá um contrato de prestação de serviço, faz ele assinar com os dados dele ou dela, porque isso é prova da posse. A posse mansa e pacífica é fácil de provar. A gente consegue provar através, de fato, da certidão de distribuidor civil, né? Da esfera estadual e da esfera federal. Então é tranquilo. Agora, o grande problema é provar a posse e o animus domini. Animus domini, né? O animus dominis é a alma de dono. Então vocês vão ter que preparar agora, colher os frutos agora, entendeu? Vocês vão ter que plantar para colher os frutos com quanto antes, né? Agora, que é importante, se vocês tiverem condições de investir nas manutenções, com certeza. É o que vai fazer vocês ganharem, né, gente? É o que vai fazer vocês ganharem. Entendi. Entendi. É fogo, né? Fica, claro que fica. Agora, o que é importante vocês fazerem aí, gente, o principal vocês já fizeram, né? Se a gente criar um cronograma, o principal vocês já fizeram. Hoje vocês têm a posse. Qual que é o segundo passo agora? Fazer essa auditoria na documentação do imóvel, né? Quem que é o dono desse imóvel? Quem consta como proprietário? Será que é pessoa física? Será que é pessoa jurídica? Será que é público? Será que é particular? Entendeu? Tá faltando isso. E aí sim, vocês tendo acesso a essa certidão de propriedade atualizada, aí talvez dê um pouquinho mais de tranquilidade para vocês investirem mais no imóvel, né? Investindo mais no imóvel, consequentemente vocês vão ter a prova do animus domini e da posse, entendeu? Agora, o uso capião, por mais que vocês façam agora e talvez reduza a chance de ter sucesso, mas o interessante é que vocês tenham um documento, é um protocolo, né? De um pedido de regularização no Poder Judiciário. O uso capião é isso, é um pedido de regularização. Porque vocês não têm posse, né? Vocês não têm posse. O lapso temporal vocês não têm. A posse, a gente tem que ter a posse para uso capião de 2 anos, alguns, que aí é uso capião mais direito de família, 5 anos em outros, constitucional, especial, 10 anos, 15 anos. Hoje a posse de vocês, o lapso temporal é curtíssimo. O que dá para fazer para consertar isso, né? Ou trabalhar com a tese soma de posse originária, que aí teria que ser o recebimento da posse dos pais, dos avós, não é o caso, ou a soma de posse derivada. A soma de posse derivada vocês teriam que comprar de alguém a posse. E aí, dentro desse contrato de cessão de direitos possessórios, teria uma cláusula de soma de posse. Mas também não é o caso, porque vocês não compraram a posse de alguém desse imóvel. Então também não é o caso. Resta para vocês usarem o quê? Para diminuir esse fluxo de posse. Usar um nome que chama posse complementar. O que é essa posse complementar? Faz a ação de usucapião hoje, torce para demorar essa ação de usucapião. Esse período que demorar a ação de usucapião vai ser contabilizado para efeitos de posse. Vocês têm outros imóveis no nome? Então vocês poderiam fazer o quê? Vai sim. Vocês poderiam fazer o uso capião constitucional. Por que o constitucional? Porque o lapso temporal é menor, entendeu, gente? O lapso temporal do uso capião constitucional é 5 anos, o ordinário 10, o extraordinário 15. Como existe o entendimento hoje que a partir do momento que o uso capião está em andamento, essa posse ela pode ser contada também. Poxa, se essa ação durar 3 anos, 4 anos, 5 anos, se durar 5 anos, vocês ganham a ação, entendeu? Ganharia. Se a ação demorar 5 anos, posse complementar. Se a ação durou 5 anos,
vocês conseguiram provar 5 anos de posse, mesmo com o uso campeão em andamento. Interessante. Só que o uso campeão já foi uma ação demorada. Hoje nós temos várias ações, gente, que duram 1 ano e meio, 2 anos, menos de 1 ano. Então, se o juiz julgar antes, vocês vão perder a ação. Na verdade, só se ninguém... Aí pode entrar com uma nova, entendeu? Não é porque vocês perderam a ação, vocês estão proibidos de fazer uma nova ação. E vocês têm que buscar isso, porque só é dono quem registra, né? O brasileiro despreza muito a posse, não sabe lidar com a posse, mas de fato só é dono quem registra. E vocês precisam buscar o registro, porque o registro, para vocês, é valorização, é segurança, e o caminho desse registro, que é o uso campeão, é a súmula 237 do Supremo. Vocês conseguem se blindar, né? Se proteger. Hoje você só tem a posse, não passou nada pro nome. Por receio. Vocês estão guardando alguma coisa no imóvel? Também não, né? Não. Tá. O que vocês têm que fazer, gente, é ter acesso à documentação. Descobrir. Como que está essa documentação? Está no nome de quem? É um imóvel público? Será que o proprietário é falecido? Não? Será que é vivo? Né? Vocês têm que descobrir isso. E o único meio de vocês fazerem essa pesquisa é através da certidão do distribuidor civil. Perdão, a certidão de propriedade. Posteriormente, a certidão do distribuidor civil. Porque se tem inventário, vocês vão descobrir nessa certidão. Entendeu? Na verdade, vocês, dependendo da posse que vocês tiverem, os documentos que vocês conseguirem, vocês podem pensar amanhã, não agora, no uso campeão até o uso campeão extraordinário, entendeu? Que é aquele uso campeão que é feito no cartório. Mas hoje, o que vocês precisam? Que vocês não têm o lapso temporal completo. Vocês precisam de uma ação de uso campeão para poder usar ela como argumento para se defender, entendeu? Até porque, se vocês começarem a investir no imóvel, vocês não querem perder as benfeitorias. Então, o uso campeão vai ajudar vocês, talvez, a brigar por elas, entendeu? Se alguém questionar essa posse, vocês vão conseguir brigar por elas. Isso é uma discussão tremenda. Se for de boa fé, sim. Se for de má fé, não. Então, vocês podem até brigar judicialmente para receber isso, mas a chance de não receber é grande, entendeu? É subjetivo, né? Tem juiz que vai achar que é má fé. Tem juiz que vai achar que não, entendeu? Gente, são escolhas, né? São escolhas, vocês vão ter que pensar direitinho aí. A chance é grande, tem muita gente que faz isso, né? Nós temos no Brasil 3 procedimentos de uso campeão: judicial, extrajudicial e administrativo. O extrajudicial, eu tenho que ter uma ata notarial. O tabelião de notas, ele vai fazer uma ata notarial que é obrigatória para eu conseguir registrar no cartório de imóveis competente. Mas tem tabelião que não faz essa ata, como tem registrador que não registra. O uso campeão extrajudicial é muito lindo na teoria. Na prática, não é tão fácil assim. Eu já fiz muitos aqui no escritório, faço, mas a maioria dos casos são casos de uso campeão judicial, viu? É. É. Como que funciona, né? O uso campeão, se vocês forem fazer hoje uma ação de uso campeão, quanto vocês gastam? Porque é importante saber tudo, né? Uso campeão vocês vão gastar, pode pedir justiça gratuita. Justiça gratuita tem que ganhar menos que 2 salários mínimos. O juiz ou a juiz, o Poder Judiciário pode deferir ou indeferir. Essa justiça gratuita, se for deferida, ótimo, vocês vão economizar taxa judiciária e citação, senão vocês vão ter que pagar. Vamos calcular aqui se não tiver justiça gratuita e se ela não for deferida. O que vocês vão gastar, tá? Para fazer o uso campeão.
uso capião não pode faltar nada, né? Quando você faz uso capião extrajudicial ou judicial, não pode faltar uma certidão. Uma certidão faz você perder a ação e uma certidão faz você ter o procedimento extrajudicial de regularização de imóveis indeferido. Então tem que ter tudo certinho. Então vocês vão gastar taxa judiciária. Taxa judiciária é de 1% até 3%, depende do estado. Aí 3%, hein? Do valor do imóvel, que é o valor venal. Vocês já sabem quanto vale o valor venal desse imóvel? O valor venal, você tem que descobrir a matrícula, o bom que você já tem. Solicitando essa certidão de propriedade, normalmente nessa matrícula já vai aparecer número de contribuinte. Aí o que você consegue fazer? Você consegue entrar no site da prefeitura e levantar o valor venal desse imóvel. E aí, vocês levantando o valor venal, vocês já sabem que é o valor da causa, do uso capião. O valor da causa, vocês vão gastar 3%, é a taxa judiciária para ingressar com a ação. No cartório, se for fazer no cartório que não é o caso, vocês vão pagar os emolumentos em cima disso também. Isso aí no caso é 3%, tá? Como que vocês vão descobrir o valor venal então? Vocês vão solicitar a certidão de propriedade atualizada, a matrícula, que você já tem um número. Na matrícula vai vir um número de contribuinte. Normalmente vem. Aí vocês conseguindo o número de contribuinte que está dentro da matrícula, vocês vão entrar no site da prefeitura e fazer o quê? A solicitação da informação do valor venal. Fez a solicitação do valor venal, você já sabe qual é o valor da causa, hein? Legal. Qual que é o segundo gasto, então? Agora o segundo gasto, anota aí. Citações. Citações. Quando nós falamos de uso capião, nós temos uma pluralidade de citações, né? Porque quem que vai ser citado no uso capião? Sempre. Vai ser citado o último proprietário ou seus herdeiros. E vai ser citado também os confrontantes, os vizinhos, lado direito, lado esquerdo, fundos. Confrontantes. Isso. São os vizinhos. Na verdade, não é que tá. É isso mesmo, é verdade. Não é que está confrontando você. Gostei. Gostei porque é objeto até de prova, né? Não é quem está confrontando você. Confrontantes são os vizinhos, são os confinantes. Na verdade, eles vão ser citados, os vizinhos vão ser citados. Eles vão ser citados via correio. Na verdade, a citação é um instrumento que existe para você conseguir fazer o quê? Trazer o vizinho para o processo. E falar, ô vizinho, você tem interesse na causa, entendeu? Eu diria que 97% dos casos, 95% dos casos, para regularizar imóveis é uso capião. É uso capião. Hoje deu muito certo a REURB, mas é que não dá para usar. Vocês não conseguem usar ainda, vocês não têm posse para isso, entendeu? A REURB é sensacional, gente. Vocês fazem um requerimento na prefeitura e protocolam na prefeitura, na comissão de regularização fundiária. A prefeitura definindo, ela expede uma certidão, a prefeitura mesmo, município, mas uma certidão que chama certidão de regularização fundiária. Vocês pegam essa certidão, vai no cartório e tenta registrar. Normalmente o cartório registra. Acabou, o imóvel está no nome de vocês. É que no caso de vocês não dá falta lápis temporal para isso, entendeu? Hoje pela questão do tempo. Hoje vocês não conseguem usar a REURB e não conseguem usar o procedimento de uso capião extrajudicial. Tem que ser o quê? Tem que ser uso capião judicial. No caso de vocês, não tem outro meio, né? Por que judicial? Porque vocês não têm lapso temporal. Vocês vão ter que provar durante o processo e essa demora do processo para vocês não vai atrapalhar, vai ajudar, entendeu? A citação não é cara não, viu? Vocês vão gastar 3 vizinhos, lado direito, lado esquerdo e fundos. E o último proprietário, os seus herdeiros.
Aí nós vamos... Como que funciona? Quando eu não localizo o proprietário, eu vou pedir para o juiz, juíza, para o Poder Judiciário expedir um ofício. E aí esse ofício vai para o SUS, vai para a Justiça Eleitoral. Aí nós vamos descobrir o endereço que consta nesse órgão, nesse departamento, desse vizinho. E aí nós vamos tentar citá-lo ali, sempre por correio, tá? Sempre por correio. A citação no uso capião é sempre por correio. Aí se você não consegue pela terceira vez, aí nós vamos fazer uma citação por edital, entendeu? Mas em regra é por correio. Então não precisa conversar com ela. Não precisa conversar com ela antes. O bom, vizinho, para evitar situações absurdas, né, que o brasileiro é terrível, o ideal é chegar no vizinho e falar, olha, eu estou fazendo uso capião nessa área, talvez vai chegar para você uma citação. Tá? Qualquer dúvida liga para o meu advogado, ele te explica. Você não precisa contestar, não precisa fazer nada, a não ser que você tiver que contestar porque você acha que você tem direito do terreno, mas né, a pessoa fala, não tenho. Porque você pega um vizinho assustado, o que ele vai fazer? Ele vai num advogado. Aí você pega um advogado, uma advogada que não entende do assunto, vai pôr minhoca na cabeça dele. Vai falar assim, olha, você tem que contestar, você foi citado, você é réu. Que réu o quê? Não é réu, é citado por causa do procedimento. Então acontece. Eu já tive casos aqui no escritório que o síndico passou para o escritório terceirizado, e o escritório terceirizado falou um monte, né, dos requerentes do uso capião da vaga de garagem. E não tinha sentido, não tinha por que fazer isso. Mas por quê? Porque é escritório que parece robô. A citação é contestação. E não é, nem sempre é caso de contestar, se eu não tenho interesse na causa, entendeu? Anota aí também, a perícia. Perícia. Vocês vão gastar de perícia. Qual que é o tamanho do imóvel? Sei. 15 por 8. Então nós estamos falando 15 por 8. Tá. Esse imóvel, vocês vão gastar provavelmente de perícia uns 3 mil reais, gente. Não vai gastar muito também não. Porque é imóvel urbano, né? É urbano, não é? É urbano. Então vocês vão gastar mais ou menos isso. Não é muito não. Não vai gastar muito não. Vocês vão gastar... Não vai gastar muito não, gente. Vocês não vão gastar muito não. Eu calculo de perícia... A perícia o que é a perícia? Né? O perito é ele ou ela, o juiz nomeia um engenheiro civil, um arquiteto, e ele vai até o local para fazer a planta e o melhor descritivo. A planta e o melhor descritivo, esses dois documentos juntos, são chamados topografia. E não tem como fugir. Mesmo que vocês tenham justiça gratuita, vocês vão pagar a perícia, viu? Porque é engraçado, a justiça gratuita ela cobriria em regra isso, né? Está no artigo 98 do Código de Processo Civil. Mas infelizmente no Brasil os juízes têm o entendimento que a perícia é um profissional terceirizado, então ele deve ser pago, entendeu? O que mais vocês vão gastar? Então nós falamos aqui da taxa judiciária, falamos das citações, falamos também da perícia. É o que vocês gastam com os campeão. Não é caro, não é oneroso, não é nada absurdo.